Fala aí, malta do canal, tudo bem com vocês? Eu estou de boa e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês algumas curiosidades sobre Moçambique. Espero que vocês gostem bastante desse vídeo. Se inscrevam no canal, deixa aquele like para fortalecer o canal. Não se esqueça de compartilhar o vídeo e ativar o sininho das notificações para o YouTube estar a te notificar sempre que eu postar um vídeo novo. Bom, oficialmente conhecido como República de Moçambique, Moçambique é um país, malta, que está localizado no sudeste do continente africano. É o segundo em número de falantes do português, perdendo apenas para o Brasil, e com uma população estimada de 29 milhões de habitantes. O país é o único a ter uma arma moderna na bandeira, uma AK-47, que aparece cruzada com uma enxada, e o símbolo nacional foi instituído em 1983, e a arma relembra a luta armada que defendeu o país contra o colonialismo português. E malta, Moçambique tem 2 medalhas olímpicas. Maria de Lourdes Mutola ganhou o bronze na corrida de 800 metros em 1996 e ouro em 2000. Moçambique é o único país, malta, com um nome, só que possui todas as vogais em sua escrita, com uma área de 779 mil km². Moçambique é um pouco menor em extensão territorial do que a soma do estado de Minas Gerais e São Paulo. E o clima predominante em Moçambique é o subtropical, com temperaturas médias anuais na casa dos 28 graus Celsius. E também, para além de... E lembrando, malta, que os 28 graus Celsius é apenas a temperatura média. Mas aqui em Moçambique há certas regiões que o clima, como por exemplo a província de Tete, a temperatura chega até 40 ou 39 graus Celsius. E entre os animais selvagens que você pode encontrar em Moçambique estão os elefantes, peixe-boi, leões, tamanduas, rinoceronte, hipopótamos, girafa, búfalo, crocodilo, pantera, entre os outros vários animais selvagens que você pode encontrar também aqui em Moçambique. E Maputo é a capital do país, com uma população estimada em 1,2 milhão de pessoas, e em 2014 Moçambique aprovou a descriminalização contra a homossexualidade. Apesar de continuar sendo um dos países muito pobres, o que ocupa a posição 180 de 189 possíveis na lista de IDH, o seu PIB tem sido um dos que mais cresce proporcionalmente em todo o mundo. Apesar de Moçambique ser um país pobre, malta, Moçambique tem muitas riquezas aqui, como por exemplo, o crescimento do PIB é resultado da exportação de carvão mineral, gás natural e petróleo também, combustível e outros tipos de recursos que nós podemos encontrar aqui em Moçambique. E bem no centro do país é possível visitar o Parque Nacional de Gorongosa, que começou com uma reserva contra a caça na década de 1920 e virou um parque nos anos 60, e até hoje é um dos parques mais famosos de Moçambique. E o principal alimento de Moçambique é a mandioca, mas temos também alguns pratos que são muito conhecidos, como por exemplo o famoso frango zambesiano e outros pratos, né? E o cumprimento entre nós, os moçambicanos, costuma ser um pouco demorado. Por quê? Porque, para além da gente dar um oi, a gente aproveita também a oportunidade para perguntar como estão os familiares, os vizinhos, esse tipo de coisa. Que é raro ver, tipo, ouvirmos sobre outros países, mas aqui em Moçambique a gente tem esse hábito ou esse costume. E a montanha mais alta de Moçambique se chama Monte Binga e fica na fronteira com o Zimbábue. A sua altura chega até 2.440 metros acima do nível do mar. E nas ilhas do país e na região costeira mais lá ao norte, lá na província, tipo na província do, por exemplo, do YouTube Juma Ibrahim, as mulheres, é comum nós vemos as mulheres com o rosto pintado de branco. Aquele branco é um tipo de creme que se chama muciro. Muciro é um creme que é feito de uma planta, que é extraído do caule de uma planta com o mesmo nome, que se chama também o muciro. A finalidade deste creme é de estética e terapêutica, né? Eles usam aquela creme
para deixar né, a pele da cara mais bonita. É por isso que existe não, né? É por essa razão que se diz que Nampula é a província que tem a mulher mais bonita de Moçambique, a mulher mais bela de Moçambique. E a independência de Portugal, cuja colonização começou praticamente junto com o Brasil, aconteceu apenas em 1975. A independência de Moçambique aconteceu em 1975. E o país conta com uma população extremamente jovem, com estimativas de que até 50% é abaixo de 15 anos de idade. Tá vendo, malta? Tipo, 15, 50% da população jovem de Moçambique é abaixo de 15 anos. Esse é um número muito significativo. E a capela também de Nossa Senhora de Baluarte, que foi construída pelos portugueses em 1522, sendo considerado o mais antigo prédio com arquitetura europeia construído no hemisfério sul do país. E o nome de Moçambique é derivado do antigo governante da ilha de Moçambique, antes dos portugueses estabelecer uma colônia por lá, em 1505. E o cara se chamava Musa bin Bik. Bom, mas esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Se gostou, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever aí no canal, ativar o sininho das notificações para o YouTube estar a te notificar sempre que eu postar um vídeo novo. E não se esqueça também de compartilhar. E eu voltarei em breve com mais conteúdo para vocês. E fui!